pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a Rede de Saberes, eu sou Paulo Sérgio Nascimento Costa, professor, e a nossa aula é de língua portuguesa com o eixo Produção Textual, do 7º ano. E vamos falar sobre palestra e seminário, a arte de falar em público. É importante, antes de iniciarmos a falar sobre esse gênero textual, que é um gênero da oralidade, falarmos um pouco sobre produção textual, né? A preocupação que nós temos em pensar como falar em determinada situação ou como escrever, vamos dizer assim, um gênero como a notícia, que, embora seja do jornalismo, assim como a reportagem, elas têm algumas características que são diferentes. Assim também a questão da palestra e do seminário. Eles têm características, embora sejam da área da oralidade, mas eles têm características peculiares para cada um. Vamos à nossa aula. Então, nós utilizamos o livro didático que vocês estão estudando, do 7º ano, e no início do capítulo vem trazendo algumas provocações para a gente entrar no assunto. Por exemplo, como você se sente quando precisa falar em público? Já apresentou um trabalho aos colegas de classe? Já precisou falar em público fora da escola? E aí? Já? Vamos aqui continuar. Então, a palestra e seminário. Como funciona uma apresentação pública? Estamos estudando a palestra e o seminário, que constituem apresentações sobre temas culturais, científicos e sociais. As apresentações orais, elas cumprem certas formalidades. Como já disse, elas têm características próprias que exigem um cuidado daquele que está se pronunciando. Uma delas refere-se ao início da fala. Como deve ser o início dessa fala? No início da fala, o palestrante cumprimenta o público e os organizadores do evento, como vamos ver aqui nesse pequeno trecho de uma palestra que foi transcrita, e por sinal essa leitura está no livro didático de vocês, e eu coloquei aqui só essa pequena parte, onde Maura Mourão, que foi uma palestrante convidada por uma empresa para participar de um evento, e ela fala assim: bom, boa noite, obrigada, Otávio, obrigada, Repense, Bruna, e... Veja aí que nós temos algumas características que são da nossa fala. Esse bom que ela colocou aqui, é bom dizer que esse Repense é a empresa por quem ela foi convidada, e esse né, essa insistência, veja que ela está pensando no que ela vai falar. Então, isso é próprio da oralidade, isso é próprio da fala, da nossa conversa. E veja que ela já vai cumprimentando, a primeira fala dela é dando boa noite para a plateia, para quem está assistindo essa palestra, e dando obrigado a algumas pessoas, fazendo alguns agradecimentos. Mas, e aí? Como é que vamos saber quem é a pessoa que está falando, né? Como se trata de uma palestra, normalmente numa palestra tem um mestre de cerimônia, um apresentador, uma pessoa que vai introduzir a fala desse convidado, dessa pessoa que foi trazida para apresentar um tema, para falar sobre algum assunto. E aí eu coloquei aqui um exemplo de como seria essa apresentação inicial, para que a pessoa que vai trazer a palestra, ela não precise se apresentar, né? E aí aqui eu coloquei assim, no caso o mestre de cerimônia, coloca: boa noite, nossa convidada dessa noite despontou desde cedo com sua arte. Com apenas 20 anos de idade, entrou com a publicação de O 15 para a galeria dos melhores escritores de literatura em língua portuguesa. E sendo mulher, o feito ecoou ainda mais por ser uma área dominada por homens. Sem mais comentários, com vocês, Raquel de Queiroz. Então eu trouxe esse exemplo dessa autora para a gente entender que se ela fosse convidada para dar uma palestra, normalmente ela seria apresentada por alguém, né? Alguém traria todo o histórico dela, os feitos dela, naquilo que ela se destaca na sociedade, para depois ela iniciar a sua fala, dando uma boa noite, agradecendo pelo convite, por exemplo, né? E aqui tem mais palestra e seminário, como funciona uma apresentação pública, continuando, né? Vamos pensar em uma palestra e em uma conversa informal, para a gente entender aí como se difere, como uma palestra
usa a oralidade, assim como uma conversa informal, também a gente usa a fala, mas existem algumas coisas que são próprias de cada área, né? Que também é um gênero oral, no caso, a conversa informal. Vamos pensar em uma palestra e em uma conversa informal, que também é um gênero oral, como a que mantemos no dia a dia com os colegas e a família. Agora compare os dois gêneros. Na palestra, o falante desenvolve sozinho o tema, ao contrário de uma conversa em que as pessoas tem um interlocutor, eu falo, a outra pessoa responde, de repente a gente está falando sobre um tema e vem uma ideia na minha cabeça e eu trago outra coisa que não tem praticamente nada a ver. Isso seria uma conversa informal, diferente da palestra que a pessoa vai falando sozinha. A conversa informal admite uma fala descontraída, menos cuidada, quer dizer, a pessoa que vai numa conversa com os amigos, com a família, ela não vai se preocupar com a forma que vai pronunciar as palavras, ela não vai estar tão atenta à questão de possíveis erros na sua pronúncia. A conversa informal pressupõe intimidade entre os interlocutores. Na palestra é preciso manter o tema, evitando passar para novos assuntos. E a palestra tem um compromisso maior com a precisão das informações e com a clareza na linguagem utilizada. Então, aqui talvez não caiba a pessoa usar gírias, por exemplo, ou aquilo que é próprio de uma região na fala, algumas manias no falar, que é próprio de uma região, talvez em uma palestra não seja interessante se essa palestra não é da região que o palestrante é. Então ele vai ter todo cuidado para ser claro, para ter clareza na sua linguagem. Ainda sobre a palestra e o seminário, a palestra e o seminário são comunicações orais produzidas com o objetivo de transmitir conhecimento a um público em um evento determinado. Não são falas espontâneas. Os comunicadores planejam a exposição antes e durante a apresentação. Cuidam para que sua fala seja bem entendida pelos ouvintes. Em geral, são comunicações formais, ainda que algum grau de informalidade possa existir, dependendo do público. Falando agora sobre seminário, a gente vai trazer no próximo slide um texto que é uma transcrição também de um seminário apresentado por alunos do 8º ano de uma determinada escola. No livro vocês também podem estar vendo na íntegra o texto. E os seminários são produzidos geralmente por pessoas que apresentam os resultados em estudo. Então aqui diz assim, era um projeto de engenharia e o aluno Tiago, ele inicia: eu estou aqui para falar do meu projeto de engenharia, que é sobre emissão de poluentes na atmosfera. Então ele vai justificar por que foi importante essa pesquisa que eles realizaram, ele com o grupo dele. Aí depois, na sequência, vem a fala de Júlio. Então, a gente passou bastante tempo tentando pesquisar alguma forma de conseguir conter boa parte da poluição. Então, aqui essa fala de Júlio, depois que Tiago justifica por que é interessante, por que é importante fazer esse projeto, Júlio vai dizer todo o processo, como que eles caminharam para chegar a um protótipo, alguma forma de resolver esse problema, que era a emissão de poluentes na atmosfera. Então, nós temos aqui como se organiza, né, o seminário para você que estuda, né, para você que, de repente, vai ter a oportunidade de um trabalho onde o seu grupo vai estar apresentando para a sala. Então, o que é que você vai pensar? Primeiro, como é que você vai organizar? Você deve seguir essas seguintes partes. Primeiro, a introdução, como no caso de Tiago, lá no texto, que ele vai justificar o motivo da pesquisa, e depois a escolha do projeto, né? Vai dizer como foi que aconteceu, para chegar àquele resultado, para eles optarem por aquela forma de fazer a pesquisa e de conseguir uma saída, no caso de um protótipo de engenharia, né? O funcionamento do protótipo vem na sequência, que depois que escolheram, e aí vai explicar como é que esse protótipo deve ser, como é que ele vai conseguir resolver o problema. Depois os materiais e procedimentos para a construção, a demonstração e o encerramento, o fechamento. Aqui tem mais algumas coisas que se destacam nos seminários.
Nos seminários, assim como em outros gêneros orais públicos, emprega-se uma linguagem monitorada. Quer dizer, você vai ter que ter o cuidado de sempre estar pensando no que vai falar, já que você produziu, já que você planejou toda a sua fala, você vai estar sempre atento naquilo que você vai dizer. E esse monitoramento também está relacionado à questão de erros na sua fala, vamos dizer, a concordância verbal, concordância nominal, para que a sua fala seja a mais formalizada possível, já que se trata de uma apresentação pública. O vocabulário também variado, para não estar repetindo a todo momento palavras, termos que existem sinônimos, aí você pode estar sempre observando isso nas construções precisas. Atenção à concordância verbal, como eu já falei, e nominal, entre outros fatores. Além disso, são utilizadas palavras e expressões que organizam o discurso para que o ouvinte o entenda com mais facilidade. A fala deve parecer natural, mas não pode ter muitos aspectos informais. No caso, se esse discurso for produzido, você escreveu boa parte dele, então você vai tentar ao máximo ser natural, para que não pareça que você está lendo. E aqui nós temos também um pouco de teoria sobre o seminário. O seminário não é um texto lido, ele é produzido oralmente diante do público e exige uma preparação especial, sobretudo quando envolve uma fala coletiva. Então, essa questão da fala coletiva, como se trata de um trabalho que não é feito normalmente por uma só pessoa, e se não for por uma só pessoa, então você tem que pensar em como desenvolver sua fala, até porque o trabalho é um trabalho em grupo. E nós temos aqui, para finalizar, um desafio, que é a sua participação no canal, na Rede Saberes, e respondendo essas perguntas aqui. Para você, é fácil falar em público? Compartilhe conosco suas experiências sobre isso. E outra pergunta, como foi para você falar em público pela primeira vez? Você tremeu nas bases? Então, é isso. Aqui finaliza nossa aula. Você pode participar dando o seu joinha. E, se precisar estar revendo novamente a aula, está à disposição pelo nosso canal Rede Saberes. Ok?